Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença na minha apresentação, na minha defesa de artigo. Bom, seguinte, meu nome é Gilmar Lacerda, Gilmar Cardoso Lacerda. O meu orientador é o Geraldo Gomes Medeiros, ele que esteve acompanhando nosso processo aí. E o meu tema é a falta de qualificação profissional no canteiro de obras. Uma discussão. Então eu vou trazer para vocês aqui uma discussão sobre a falta de qualidade da mão de obra. A gente sabe que a mão de obra interfere diretamente na qualidade do produto final. Então, qualquer construção que for fazer depende da mão de obra. Então, ela afeta diretamente e é mais ou menos uns 50% o custo da obra. Então, se tiver ruim, vai dar ruim. Então, a pessoa gasta 50% com mão de obra, os outros 50% com insumo. Se a mão de obra errar, automaticamente o insumo também vai aumentar. Aqui a gente vai falar um pouco das dificuldades na mão de obra para a construção civil. Então a gente tem dificuldade de conseguir mão de obra qualificada e conseguir mão de obra. Hoje no mercado a gente já pessoas. A gente sabe que está faltando em todo o setor mão de obra. Então você contrata um jovem, ele não quer trabalhar na construção, está difícil de encontrar. Quem lidera é qualificado. Os qualificados estão ocupados. Então a gente sabe que todo profissional que é bom, que é qualificado, já está trabalhando, já está ocupado, você conseguir agendar com ele é difícil. Então essa é uma dificuldade. E são poucos que já está há muito tempo na construção, já pegou habilidade, já pegou malícia, por isso que ele é bom, tá? Então, se não tem mão de obra jovem, como que você vai qualificar ela? Fica mais difícil. Então, se entra um jovem no mercado, ele aprende mais rápido, ele consegue aprender e consegue desenvolver. Agora, se já entra um senhor que trabalha ali 10 anos como ajudante, para ele desenvolver alguma coisa, fica complicado. Isso é em todas as partes. A gente sabe que depois de uma determinada idade, fica difícil de aprender, fica mais complicado, porque daí a pessoa já está cansada do dia de serviço, já tem o estresse familiar, já tem alguns problemas pessoais, onde para aprender fica mais complicado. E com essa falta de mão de obra qualificada, o que acontece? A obra atrasa, aumenta o custo e também dá o retrabalho. E o retrabalho é o maior problema que tem em obra, é retrabalho. Às vezes, se for erro do engenheiro, o retrabalho é no projeto, então se o cara errar no projeto, na hora de construir estiver fora, quem errou foi o engenheiro. Mas quem recebe a culpa é a mão de obra, automaticamente é assim que funciona no dia a dia de obra. Então esse retrabalho aumenta em 3 vezes o custo. A gente tem o custo de fazer, é um custo. Tem o custo de desmanchar, é outro custo. Tem o custo de jogar fora o que desmanchou, é mais um custo. Aí você tem que arrumar uma mão de obra qualificada para fazer bem feito, entendeu? Então a mão de obra está diretamente afetando isso. E por que será que essa mão de obra não é qualificada? O que falta para essa mão de obra ter esses conhecimentos? O próprio interesse, né? A maioria dos trabalhadores que atuam nas obras é porque eles não tiveram outras opções. Então, não estudou, não se formou. Criando na sociedade, vê o pedreiro, vê o eletricista, quem trabalha em obra, em serviço braçal, vê como ele é um coitado, vamos dizer assim, né? Essa é a visão da sociedade. E realmente o pessoal não tem estudo. Ele começa a trabalhar na construção para ganhar dinheiro. E daí ele vê que não vai desenrolar, não consegue outra oportunidade, ele vai trabalhando, aprende uma coisa, aprende outra, vira profissional, né? Então a gente percebe que esse profissional, ele não se torna profissional através de uma faculdade, através de um curso. Tem alguns cursos específicos, mas no próprio curso o cara não aprende. Então ele aprende a trabalhar no dia a dia de obra, aprende às vezes de um pai, de um parente, de um colega de trabalho, é assim que ele aprende a trabalhar. E se ele aprender errado? Na hora de fazer qualquer obra, se ele aprender errado, vai dar ruim. Ele fala, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Quem nunca ouviu, né? Já fiz assim e nunca deu problema. É o que mais tem, porque foi o jeito que a pessoa aprendeu. E quando você aprende uma coisa, para você reaprender é mais complicado. Porque na sua cabeça já está que você sabe daquele jeito. Daí para você trocar o seu conhecimento é bem complicado. E além da pessoa aprender, aperfeiçoar, quem já está na área porque entrou por opção, né? Sem querer, entrou por acaso para ganhar dinheiro e foi aprendendo, tem um interesse. Então hoje os jovens não querem entrar. Então daqui a um tempo vai estar um pouco complicado. Os objetivos principais é mostrar a importância e a influência da mão de obra na construção. Então, como eu já disse, grande parte do custo de um investimento de uma construção é a mão de obra. Então, ela influencia diretamente em qualquer parte. Então, qualquer construção que for fazer, quantos profissionais não passa? Então, é uma grande rotatividade. Numa casa, se você for imaginar, passa pedreiro, eletricista, carpinteiro, ferreiro, encanador, marceneiro. Se você for contar, que você não dá conta. Então são muitos profissionais que às vezes, se um falhar, atrasa a parte do outro. E assim vai virando uma bola de neve, um joga culpa no outro, dá um problema e tudo mais. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O tipo de trabalhador na construção. Então a gente está falando da mão de obra. O perfil de quem trabalha na construção, pelas pesquisas que a gente fez, foi um só.
que é um perfil onde o pessoal é uma classe mais baixa, onde não concluiu os estudos. Para vocês terem uma noção, 10% de quem trabalha na obra em 2021, segundo as pesquisas, não tinha nenhum ensino formal, não sabia ler nem escrever. 10%. Então você imagina, como que você vai dar um treinamento para uma pessoa que não sabe ler? Como você vai dar uma apostila para ela estudar? Então acaba sendo um pouco complicado da pessoa aprender. E nessa parte do tipo de trabalhador, às vezes pela classe social ali e tudo mais, ele entra por necessidade, vai desenrolando, vai aprendendo, e com isso vários problemas vêm vindo também. A pessoa que é de uma classe mais baixa, ela tem problema com drogas, com bebida, tem dificuldade emocional com a família, e isso acarreta vários problemas que interferem na construção. Então vamos imaginar que a pessoa entrou na obra, ela trabalha. Então ela trabalhou o dia inteiro, no sol quente, serviço braçal, está cansada, chegou em casa, o que ela vai fazer? Não vai estudar. Ela vai pegar, tomar uma cervejinha, dar uma relaxada, ficar com a família, não é mesmo? Então é complicado, é um serviço árduo. E daí se ele resolve melhorar, se ele resolve aprender, é sofrimento. Nem todo mundo está disposto a isso. E além do mais, se ele trabalha o dia todo no sol quente, serviço braçal, está cansado, sentou na cadeira, pode ser que dorme. Estou lembrando de mim aqui. Só um minuto. Então, para quem trabalha na obra é bem complicado, né? A pessoa evoluir e tudo mais. Então, às vezes, por esse motivo de esforço, ela não consegue. Ela pega. E o que acontece? Nessa ideia, a pessoa se embriagando, ela prejudica ela mesma. Ela não consegue adquirir conhecimento. Uma vez que a pessoa tem o hábito de beber todo dia, prejudica. Não, vamos seguir, vai que dá. Então, se o cara se embriaga, ele não consegue trabalhar. Daí o que acontece? Não consegue aprender. Então, ele está cansado, não consegue aprender, prejudica demais ele, só que ele não está vendo isso. Né? Ele está cansado, ele quer relaxar. E se ele for aprender, ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir. Realmente é bem complicado. E, além disso, ele não tem a noção do tanto que o álcool prejudica ele. Não é só álcool, é outros tipos de droga também. Então, o pessoal da construção, por ser um nível mais baixo, às vezes trabalha ali porque não tem conhecimento formal, por não ter conhecimento, não conseguiu abrir a mente. Se ela não abre a mente, ela não muda o que ela vive. Então vira aquela rotina. A gente está aqui. Eu falo para Samanta, lá do bom estar na faculdade, você conhece várias vidas. Então você compara, né? Então você fala, ó, dá para eu fazer isso, dá para fazer aquilo, você pega ideia. Você vive um mundo diferente. Agora a pessoa que está no mesmo mundo, na mesma trajetória, no mesmo esquema, é difícil ela mudar. Então isso é um problema grande. E falando aqui no alcoolismo na construção civil, cerca de 20% dos acidentes que acontecem em obra são por causa do alcoolismo. Então olha só o tanto que interfere até mesmo na construção ali do problema de obra. Se morre um operário, a gente tem um problema, tem a família que perde alguém ali, então é bem complicado. Então se 20% dos acidentes aumenta devido à embriaguez, por que o cara continua bebendo? Porque é um vício. Né? Então você imagina, a pessoa às vezes não chega bêbada no serviço, mas no dia anterior que ela bebeu, chega a dar uma tonteada, caiu, acidente. Às vezes ela bebeu, não está com rendimento legal, atrasa a obra também. Às vezes ela bebeu, ficou desanimada, ficou muito relaxada, então não tem produtividade. Acaba atrasando. Então o álcool é um grande problema na construção civil e o maior motivo de falta na segunda-feira é o álcool. O pessoal começa a sexta e continua. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira você não consegue pegar ninguém, tá? E uma dificuldade que a gente tem para melhoria é justamente isso. Os caras não estão dispostos a conseguir fazer um curso, alguma coisa, eles não querem. Tipo assim, eu tenho um pessoal lá, eu falo, ó, vamos estudar, vamos fazer um curso, alguma coisa, o cara está cansado. O cara tem filho, tem família, falou, rapaz, eu tenho um filho de 8 anos, tenho que cuidar. Então é complicado. Então para o cara conseguir evoluir na construção acaba sendo difícil. E a dificuldade que a gente tem realmente é essa, é o cara conseguir ter esse espaço e ter a força de vontade. Ele acomodou, uma vez que você acomoda para você começar de novo, é bem complicado. Aqui a gente tem o referencial teórico, não vou detalhar, materiais e métodos, foi bibliográfica a nossa pesquisa, onde a gente estudou vários autores, e o resultado da discussão. A minha intenção principal aqui é que vocês entendam como a falta de qualificação atrapalha nas construções. Então, como que pode atrapalhar? Se o cara não tem qualidade para fazer um serviço, a culpa, vamos dizer, não é dele. Só que às vezes na cabeça dele o que ele faz está certo, entendeu? Só que isso afeta diretamente. Às vezes você vai lá para a gente como engenheiro, a gente fala para o cara, ó, passa impermeabilizante. Cara, eu sempre fiz assim, ninguém nunca me ligou. Mas às vezes o cliente não ligou porque falou, o cara é um coitado, como que eu vou cobrar dele? Como que eu vou reclamar? Quem vai pagar isso aí? Daí contrata outro. Então é isso, às vezes é melhor você contratar outra pessoa do que insistir na mesma que já errou uma vez. Né? Então esse é um problema que a gente tem. Então se a gente tem a mão de obra ruim, a gente tem esse problema de retrabalho,
patologias na obra, a gente tem problema de trinca estrutural, porque às vezes, como eu já vim da área da construção antes de fazer engenharia, a gente pensa, o engenheiro quer saber mais que a gente, porque nós estamos ali todo dia, trabalhando, mas às vezes o que a gente faz é só esforço braçal, não é tanto conhecimento, né? A gente não consegue ter a visão do que um cara que estudou 5 anos. Bom, para melhorar a qualidade de mão de obra é somente com conhecimento, com estudo, com melhoria, com algum investimento na educação. Só que como o pessoal às vezes não tem nem leitura, não tem nem ensino fundamental completo, para educar é mais complicado. Considerações finais. Então o treinamento profissional seria a solução. Ele ajudaria de vez a falta de qualificação, porque o pessoal conseguiria ser melhor, conseguiria fazer o que precisa. Inclusive isso aqui atrapalha o desenvolvimento do país de uma certa forma. Se vier uma outra tecnologia de outro país e não tiver mão de obra boa, quem vai fazer? Então, por isso tem que ter treinamento. Só que se os caras que trabalham não têm treinamento, quem não está na construção não vai querer entrar. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Você ganha, sei lá, 5 mil num escritório, de alguma forma ali sei lá, como vendedor, você vai querer ganhar 5 mil trabalhando no sol quente? Não vai. A pessoa está ali porque ela não tem uma outra oportunidade. Então, por isso que ela está ali trabalhando, ralando. E o incentivo social. Hoje, o pedreiro, o construtor, quem trabalha em obra é visto como coitado. Então, todo mundo acha que o pedreiro ali só está ali porque não teve opção. Realmente é isso. Só que isso desmotiva quem trabalha na área. Então, se não mudar essa visão de que o pedreiro é um coitado, não tem como o cara querer se esforçar para aprender. Então, o que vai acontecer daqui a um tempo? A gente percebe que com essa falta de mão de obra, essa falta de interesse de quem já atua na área, vai mudando, vai faltando mão de obra. Se faltar mão de obra, vai ter muita gente com estudo. Então, quanto mais faltar, quanto mais escasso ficar, maior é o preço. Então, se aumentar o preço, o pessoal vai ter interesse em trabalhar em construção. Né? Tem alguns que preferem trabalhar em obra se for crescer, se for aprender, porque é uma profissão hoje o cara consegue ganhar um pouco bem, e tem outros que não. Fala, cara, eu passo fome, já ouvi muito isso. Eu passo fome, mas não trabalho na obra. Então...